Olá, meu nome é Gabriela e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre MER e modelo relacional. Bom, MER. O que significa MER? Significa modelo de entidade de relacionamento. Essa é uma ferramenta de análise de sistemas onde a ênfase recai sobre os objetos a serem processados e não sobre os processos realizados sobre eles. Dentro do MER, nós temos o que a gente vai chamar de entidades. E o que são essas entidades? São conjuntos matemáticos em que todos os elementos possuem os mesmos atributos, como, por exemplo, pessoas e locais. Como que a gente pode saber que um objeto ele é uma entidade? A gente tem três perguntinhas para serem respondidas. Primeiro, se ele é relevante. Segundo, se ele possui atributos que lhe definem uma entidade única. Terceiro, se ele representa um coletivo. E, como eu disse, atributos na segunda pergunta, o que vão ser os atributos, né, de uma entidade? Vão ser as suas próprias características, como, por exemplo, com relação a pessoas, a gente vai ter o CPF dessa pessoa, ou quer dizer, mais pessoas, né? Várias pessoas vão ter, então, vários CPFs, nomes, endereços, telefones, e assim por diante. Com relação a locais, por exemplo, nós vamos ter o endereço, né? Ou talvez um código, por exemplo, se a gente tratar por praças de uma cidade, talvez a praça tenha um código, né? E com isso a gente tem os relacionamentos ou cardinalidades, que são a relação é a relação que existe entre duas ou mais entidades. E ela tem três tipos: um para um, que uma característica de uma entidade, no caso aqui à esquerda, a A, se relaciona com uma característica da entidade B, um para muitos ou um para N, onde uma característica da entidade A se relaciona com uma, né, ou mais características da entidade B, e muitos para muitos, N para N, onde uma característica da A se relaciona com várias características da B, e onde uma característica da B se relaciona com várias características da A. Agora falando um pouquinho sobre o modelo relacional. Ele foi introduzido em 1970 e ele tornou-se um padrão de fato para aplicações comerciais, devido à sua simplicidade e performance. Ele é um modelo formal baseado na teoria matemática das relações. Os conceitos do modelo relacional. O modelo relacional, ele representa os dados em um banco de dados, como uma coleção de tabelas. Cada tabela vai ter um nome, que será único, e um conjunto de atributos com seus respectivos nomes e domínios. Todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo de dados. E, bom, a terminologia, né? Uma linha a gente chama de tupla e o nome de uma coluna a gente chama de atributo, e cada tabela é uma relação. Bom, as características dessas relações. A ordem, né, dos atributos não tem muita importância. Todo atributo ele possui um valor. Cada atributo numa relação tem um nome que é único dentro dessa relação. E todas as tuplas, né, ou seja, as linhas, devem ser únicas. E com relação aos atributos, nós temos a chave primária, que cada linha deve ter ao menos um campo que identifica unicamente o registro de tal modo que ele possa ser recuperado, atualizado ou ordenado. E elas podem ser de dois tipos: simples, formado por um único campo da tabela, ou composta, né, que seria a junção de dois ou mais atributos para ser identificado de uma única forma. Como eu estava dizendo no exemplo anterior, pessoas. Nesse caso, a gente tem pessoas, a chave primária de pessoas seria, por exemplo, o CPF, porque eu sei que é uma forma única de identificação e com isso eu consigo recuperar os dados daquela pessoa, atualizar e tudo mais. E bom, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.